Bom dia, crianças! Hoje continuaremos com o nosso projeto do pão de queijo. Nesta aula, iremos conhecer como surgiu o pão de queijo. Vocês sabem de onde veio o pão de queijo? A verdade é que a origem do pão de queijo não é certa, mas há quem diga que ele foi inventado aqui no Brasil, na região sudeste, no estado de Minas Gerais, em fazendas, por volta do século XVIII. A culinária brasileira tem origem na formação da nossa cultura, que tem presença dos portugueses, indígenas e dos africanos. O povo nativo aqui no Brasil eram os indígenas, os índios que já moravam aqui. E o alimento que eles mais consumiam era a mandioca. Com a mandioca pode ser feita a farinha e depois essa farinha pode ser transformada em polvilho, doce ou azedo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ainda não eram plantado trigo. E como não tinham farinha de trigo, começaram a usar a farinha de mandioca para a preparação dos alimentos. A produção de alimentos de origem animal ainda era bem pouca nesse período. E aos poucos, os colonizadores começaram a trazer e a produzir carne e leite, e do leite a produzir queijo, que é um dos seus principais derivados. Nas fazendas trabalhavam as africanas escravizadas, que exerciam um trabalho doméstico. E como elas tinham habilidades culinárias como instrumento de trabalho, começaram a fazer alguns pães com a farinha de mandioca, usando o polvilho, leite, ovos e o queijo que sobrava da produção de queijo. Foi assim que surgiu o pão de queijo. Vocês conhecem Minas Gerais? Já ouviram falar? Minas Gerais ficou muito conhecida porque no final do século XVII, onde o Brasil era colônia, foi descoberto que essa região tinha minas com muito ouro. Hoje, Minas é muito conhecida pela sua vasta culinária. A história da culinária mineira é muito tradicional e cresceu junto com a do pão de queijo. Mas a popularização do pão de queijo aconteceu realmente após o ano de 1950, quando começou o desenvolvimento das quitandas, onde eram vendidos broas, bolos e biscoitos. A partir daí, ele começou a ser consumido no país inteiro. A receita saiu das fazendas para se expandir pelo mundo, e hoje é possível facilmente encontrar o pão de queijo, não só lá em Minas Gerais, mas em diversos lugares do mundo. Existem muitos países onde o pão de queijo teve outras versões e até um nome modificado, mas é a mesma receita.